O livro de Josué é o sexto livro do Antigo Testamento da Bíblia e narra a história da liderança de Josué após a morte de Moisés. O capítulo 1 estabelece o cenário para a conquista da terra prometida por Israel. Aqui estão os principais pontos do capítulo 1 de Josué. A morte de Moisés. O capítulo começa com a morte de Moisés, o líder que conduziu os israelitas durante a travessia do deserto. Chamado de Josué, Deus chama Josué, que havia sido discípulo de Moisés, para liderar os israelitas na conquista da terra de Canaã. Promessa de Deus. Deus promete a Josué que estará com ele assim como esteve com Moisés. Ele assegura que ninguém será capaz de resistir a Josué enquanto ele cumprir a lei divina. Ordens a Josué. Deus instrui Josué a ser forte e corajoso, a meditar na lei de Deus dia e noite, e a não se desviar dela. Ele também ordena que Josué cruze o rio Jordão com o povo e conquiste a terra que lhes foi prometida. No capítulo 2 de Josué, encontramos os seguintes acontecimentos. Os espiões em Jericó. Josué envia 2 espiões para investigar a cidade de Jericó, que é o primeiro grande obstáculo na jornada de conquista da terra prometida. Os espiões entram na cidade e se hospedam na casa de uma prostituta chamada Raabe. Raabe protege os espiões. Os líderes de Jericó descobrem a presença dos espiões e exigem que Raabe os entregue. No entanto, Raabe esconde os espiões no telhado de sua casa e mente para os líderes, dizendo que os espiões já haviam saído da cidade. Aliança com Raabe. Raabe revela sua fé em Deus e sua crença de que os israelitas vão conquistar Jericó. Ela pede que os espiões poupem a vida dela e de sua família quando a cidade for conquistada. Os espiões concordam com a condição de que ela amarre um cordão vermelho na janela de sua casa para identificá-la. O capítulo 2 de Josué é significativo porque introduz a personagem de Raabe e a aliança que será crucial na queda de Jericó. No capítulo 3 de Josué, encontramos os seguintes acontecimentos. A travessia do rio Jordão. Após a preparação e a aliança com Raabe, os israelitas se preparam para cruzar o rio Jordão e entrar na terra prometida. O capítulo começa com Josué e o povo acampando nas margens do rio. Ordens de santificação. Josué diz ao povo para se santificar, o que inclui a purificação espiritual e a preparação para a travessia. Eles devem seguir a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, mantendo uma certa distância. O milagre da travessia. Quando os sacerdotes que carregam a Arca da Aliança entram nas águas do rio Jordão, as águas se afastam e formam uma parede de água, permitindo que o povo de Israel atravesse o rio em terra seca. 12 pedras como memorial. No final da travessia, 12 homens, representando as 12 tribos de Israel, pegam 12 pedras do meio do rio Jordão e as colocam como um memorial em Gilgal, onde o acampamento é montado. No capítulo 4 de Josué, encontramos os seguintes acontecimentos. Conclusão da travessia do Jordão. O capítulo 4 começa com a conclusão da travessia do rio Jordão pelo povo de Israel. As águas do rio retornam ao seu curso normal após os israelitas terem passado a salvo. Pedras do memorial. De acordo com as instruções de Deus, Josué seleciona 12 homens, um de cada tribo, para pegar 12 pedras do leito do rio Jordão. Essas pedras são usadas para construir um memorial no local onde o povo acampou, em Gilgal. Propósito do memorial. O memorial é construído para servir como um sinal e lembrança das maravilhas que Deus realizou ao permitir que os israelitas atravessassem o Jordão em terra seca. Ele também é destinado a ser um ensinamento para gerações futuras. O papel das pedras do memorial. As pedras do memorial têm o propósito de lembrar o povo de Israel do poder de Deus e de sua fidelidade em cumprir suas promessas. Elas são uma representação física do que testemunharam na travessia do rio. O capítulo 4 de Josué enfatiza a importância da memória e da gratidão pelo que Deus fez pelo povo de Israel. No capítulo 5 de Josué, encontramos os seguintes acontecimentos. Circuncisão e Páscoa. Após a travessia do rio Jordão, Josué ordena que todos os homens nascidos no deserto sejam circuncidados como um ato de obediência à lei de Deus. Isso ocorre porque a circuncisão havia sido negligenciada durante os anos de peregrinação no deserto. Após a circuncisão, o povo celebra a Páscoa em Gilgal. Maná cessa. Com a entrada na terra prometida, o maná, que era o alimento sobrenatural fornecido por Deus durante a jornada no deserto, cessa de cair. Os israelitas agora começam a comer do fruto da terra de Canaã. A aparição do comandante do exército do Senhor.
Josué encontra um homem com uma espada desembainhada, que se apresenta como o comandante do exército do Senhor. Josué se prostra diante dele em reverência. O capítulo 5 de Josué marca uma transição importante na jornada de Israel, à medida que eles entram na Terra Prometida e cumprem rituais religiosos significativos.